Oi pessoal! No vídeo anterior, ensinei a vocês a como realizar o ajuste de um levantamento RTK no software SGS 2.0 da Satilab. E hoje estou aqui com mais uma videoaula para ensinar a vocês o pós-processamento de um levantamento estático no mesmo software. Para realizar o processamento e ajuste desses dados, primeiro precisamos descarregar os dados brutos dos dois receptores utilizados no levantamento. No computador, criei uma pasta para salvar e organizar esses dados, além de facilitar sua importação para o software. Feito isso, irei conectar o receptor base através do cabo USB e extrair o arquivo bruto. Assim que conectado, irei acessar a pasta Static e em seguida a pasta GNSS. Para isso, basta copiar o arquivo da memória do receptor e colar na pasta do computador. Irei fazer o mesmo procedimento para o receptor utilizado como holder. Depois de descarregar os dados, iremos abrir o SGS 2.0 e configurar a obra. Na tela inicial, iremos clicar em Novo e realizar as configurações iniciais, como nomear a obra, definir o fuso horário e o local onde o processamento será armazenado. Temos também como definir algumas outras informações para o projeto, mas todas são opcionais. Então, após definir essas informações, iremos clicar em OK. O próximo passo é definir o sistema de coordenadas do projeto. Para isso, na tela em que abrir, iremos clicar em Listar. Caso seja a sua primeira vez configurando o software, iremos clicar em Pré-definido. Aqui, iremos escolher o continente e o país correto. Em seguida, será carregada a lista de projeções correspondentes. Basta escolher a projeção necessária e clicar em Aplicar e, em seguida, em Salvar. Na aba GNSS, podemos alterar os parâmetros de análise de controle de qualidade em Configuração. E em avançado, devemos nos atentar a alguns valores, como o intervalo de tempo da linha de base de pontos estáticos e cinemáticos, e a distância máxima da linha de base. Esses parâmetros precisam estar de acordo com os arquivos que estão sendo importados. No meu caso, irei alterar apenas o tempo mínimo de observação de linha de base estática para 60 segundos, ou seja, se o meu arquivo tiver no mínimo 60 segundos, ele irá criar a linha de base. Depois, irei clicar em OK. Voltando à interface inicial do software, nós temos a barra de ferramentas no canto superior e lateral, a caixa de informação no canto inferior e a tela de visualização gráfica do levantamento no centro, em que podemos aumentar ou diminuir o zoom, centralizar o levantamento, trocar a cor de fundo, adicionar ou retirar a grade de fundo e trocar o mapa de fundo. Assim como no levantamento RTK, o processamento e ajuste de dados obtidos através do método estático também é feito a partir de um ponto com coordenadas corrigidas que irei obter através da plataforma do IBGE. Então, irei prosseguir com o mesmo procedimento realizado no vídeo anterior. E para isso, irei transformar o dado bruto retirado do receptor base em Hynix, que é o formato universal dos dados brutos, independente do modelo e da marca do receptor. Para isso, irei acessar a aba GNSS e em seguida clicar em Converter para Hynix. Na próxima tela que abrir, iremos escolher a opção Importar arquivo, em seguida clicar em Abrir, para procurar pelo arquivo bruto da base. Assim que o arquivo for carregado no conversor, teremos algumas informações como a versão do Hynix, data e horário de início e término da coleta, altura e tipo da antena. Aqui, você também consegue escolher o local de armazenamento dos arquivos. Precisamos apenas alterar a versão do Hynix para 2.11, pois é a versão aceita pelo IBGE. Então, após toda a configuração necessária, irei clicar em Converter. Deste modo, o arquivo será convertido e armazenado na pasta escolhida. Quando a conversão for finalizada, irei abrir a pasta com os arquivos convertidos, compactá-los para uma pasta zip e acessar a plataforma do IBGE. No site, irei acessar o menu, clicar em Geociências, Posicionamento Geodésico e em Serviços para Posicionamento Geodésico. Irei procurar e acessar o serviço PPP. Na ferramenta, irei em Processar os dados. Aqui, irei carregar a pasta zipada com os arquivos Hynix, selecionar o tipo da antena correspondente ao receptor, informar um e-mail válido e clicar em Processar.
Assim que o arquivo for processado, irei fazer o download dos resultados e retornar ao software de processamento. O arquivo gerado pelo IBGE é um arquivo zipado com os resultados. Após o download, movi esses arquivos para a pasta em que estão meus dados brutos. Após esse procedimento, irei importar os arquivos do levantamento para o software. Na aba Projeto, irei clicar em Importar, Arquivo GNSS e em Arquivo de Observação. Na próxima tela, irei clicar em Selecionar os arquivos. Aqui, irei procurar pelos arquivos, selecioná-los e clicar em Import. Quando o arquivo é carregado no software, obtemos a visualização gráfica do levantamento na aba Mapa e as informações dos pontos coletados na aba Dados GNSS. Em Pontos, podemos visualizar as coordenadas dos pontos e em Arquivo GNSS, hora de início e término da coleta, a duração da coleta, o intervalo de gravação e a altura e tipo da antena. Acessando a opção Linha de Base, podemos visualizar as informações da coleta de dados e, assim, realizar uma pré-análise dos dados obtidos. Clicando com o botão direito sobre uma das linhas de base formadas, iremos clicar na opção Imagem de série residual. Nessa tela, podemos analisar a consistência do dado coletado, nos permitindo desabilitar observações que tiveram falha durante a coleta, podendo prejudicar o processamento. Isso apenas selecionando com o mouse a parte que desejamos descartar, ou podemos também desabilitar um satélite inteiro desmarcando a caixa selecionada. Voltando para a tela Linha de Base e clicando com o botão direito sobre uma das linhas de base, temos algumas opções disponíveis como configurar como será o processamento dessa linha de base, processar de forma individual essa linha de base e processar todas as linhas de base. Podemos também realizar a análise desses dados de forma individual. Clicando em Arquivo GNSS, iremos clicar com o botão direito do mouse sobre o ponto a ser analisado e acessar algumas opções como Imagem de sequência de observação, onde podemos realizar a análise da consistência do dado coletado, Informação de posicionamento de ponto único, onde podemos analisar a qualidade do arquivo. E Imagem de satélite, onde podemos analisar a trajetória dos satélites durante a coleta de dados. Em linhas de base, também podemos alterar o ponto de partida e chegada, ou seja, definir qual será o ponto de referência para o processamento daquela linha de base. Para isso, iremos clicar com o botão direito do mouse sobre uma linha de base e, em seguida, clicar na opção Troca de pontos de partida e de chegada. Observe que os pontos foram alterados. O primeiro passo para realizar o processamento e ajuste dos dados dentro do software é definir o nosso ponto base como ponto de controle do projeto. Para isso, basta clicar em Pontos e, em seguida, com o botão direito do mouse sobre o ponto base e, por fim, em Converter para ponto de base. Podemos observar que foi atribuído um novo símbolo para esse ponto. Na opção Ponto de Base, o nosso ponto base foi adicionado. Feito isso, iremos clicar duas vezes sobre o ponto para inserir as coordenadas corrigidas fornecidas pelo IBGE. Na nova janela, iremos selecionar o campo Coordenadas Fixas WGS84 e BLH e alterar o campo Restrição para Plano mais Elevação. Feito isso, iremos inserir as coordenadas corrigidas e seus respectivos sigmas, assim como no campo Alvo Fixo, e por fim, clicar em Aplicar. Após o processo de correção das coordenadas do ponto base, iremos processar os dados.
Na barra de ferramentas na parte superior, podemos clicar em Configuração e analisar alguns parâmetros que serão utilizados para o processamento desses dados. No campo geral, podemos alterar a máscara de elevação, o intervalo, o número mínimo de épocas e outras informações que devem ou não ser alteradas de acordo com a necessidade do seu processamento e do tipo de dado que está sendo processado. Não iremos focar nessas configurações, pois o software já é configurado para realizar um processamento básico. Informações mais avançadas serão alteradas, como dito anteriormente, de acordo com a necessidade do seu processamento. Assim, para processar os pontos, iremos clicar em Processar e aguardar até que todas as linhas de base sejam processadas. Para verificar se todas as linhas de base foram processadas corretamente e fixaram, irei até a opção Linha de base. Aqui conseguimos conferir algumas informações sobre os pontos, a frequência que ela foi fixada, se passou ou não no controle de qualidade e seus respectivos desvios padrões. Depois, iremos partir para o ajustamento. Em configuração, também temos algumas opções avançadas, que já estão configuradas para um processamento básico. Então, para realizar o ajuste dos pontos, iremos clicar em Ajustar e na janela que abrir, iremos clicar na opção Ajuste de restrições do sistema de coordenadas WGS-34. Após realizar o processamento desses dados, podemos exportar essas informações de algumas maneiras. A primeira forma é exportando um relatório detalhado sobre o processamento. Clicando em Relatórios na aba GNSS, iremos escolher a opção Relatório de síntese de base. Irá abrir uma tela para armazenamento desse arquivo, basta nomeá-lo e clicar em Salvar. Quando abrimos o relatório, podemos visualizar o ajuste de forma individual para cada ponto coletado com o rover, visualizando as coordenadas já processadas e ajustadas, seus respectivos desvios padrões, além da análise residual. Outra forma é personalizando um TXT ou CSV, mas de forma mais simples e compacta. Para isso, em Dados, na aba GNSS, iremos clicar na opção Dados de ponto de base. Na tela em que abrir, podemos nomear o arquivo, escolher o formato em que será exportado, em qual local será armazenado e quais informações desejamos ter no nosso relatório final. Depois de realizar as configurações necessárias, basta clicar em OK para exportar os dados e em OK novamente na caixa de diálogo que abrir. Bom, pessoal, essa é mais uma maneira que temos de explorar os recursos fornecidos pelo software SGS 2.0 da Satlab. Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa equipe através dos nossos canais de atendimento. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo!